Quero agradecer a Deus, né, pelos seus feitos, pelas suas maravilhas, pelo cuidado dele comigo, né? Eu jamais poderia ficar calada, até eu pedir aí, né, para os casais aí, né? Mas eu tenho que dar esse testemunho. Na verdade, são dois. Vou resumir, né? Um é eu administro aí uns imóveis, né? E teve um que deu uma dor de cabeça, né? Meu Deus, era um policial aposentado, né? E nada, né? Não sei se tem policial, porque o meu esposo é policial, né? Da Força Nacional. Então, assim, né? Sempre tem um que dá uma dor de cabeça, né? Então, ele se exaltou e cortaram a luz dele, fez um gato, e eu não gosto dessas coisas, é crime, né? Eu trabalho com a justiça também, né? E me deu muita dor de cabeça. Isso foi semana passada. E eu já estava com todos os planos já. Vou falar com ele, conversar, se não, eu vou fazer isso, se não, eu vou fazer isso. E terminar na justiça, né? Que é minha área. Mas graças a Deus, o nosso Deus, Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso juiz e Deus, Ele agiu assim perfeitamente e rápido. Que nem precisou entrar na justiça. Que eu ia pedir uma tutela, despejo, e vocês sabem que justiça, eu trabalho com a justiça, ela é lenta, né? Mas Deus fez tudo perfeito. Que esse senhor, ele se retirou, não precisou, né, entrar na justiça, ter aqueles trâmites todos, ele saiu, né, para a honra e glória do Senhor. Segunda-feira ele saiu. E também outro testemunho é sobre uma causa que eu tinha, né, era gente grande aí, e o pagamento estava preso, né, e eu falei, Senhor, passando aqui pelo corredor dos milagres, porque assim, eu trabalho com a justiça, mas eu entro nesse corredor aqui, todas as causas eu falo para o Senhor, Deus, age por mim. Né? E Deus ele tem feito grandes coisas, Ele tem desenrolado muitas coisas para a honra e glória do Senhor. E quando foi ontem, o pagamento que estava quase impossível, né? Mas Deus, Ele desenrolou, Ele liberou essa quantia. E eu estou aqui para agradecer o Senhor, porque isso aí foi um milagre, né? Porque essa empresa grande está devendo muito e não tinha, falou que era para todo mundo entrar na justiça, enquanto uns estão lá esperando, não sei até quando. E eu, graças a Deus, né, do meu cliente, ele foi liberado esse valor para a honra e glória do Senhor. Então, estou aqui para testemunhar as maravilhas de Deus e os grandes feitos, porque até aqui Deus tem cuidado, até aqui Deus tem sido perfeito, fiel na minha vida. Amém. Obrigada pela oportunidade. Paz do Senhor, igreja. Sal da terra e luz do mundo. Eu sou o Gabriel da Núbia. Eu sou a Núbia do Gabriel. 16 anos de casado, nós completamos na última sexta-feira, e um casal de filhos abençoado. O meu testemunho é de gratidão a Deus por mais um retiro abençoado que o Senhor nos proporcionou. Uma viagem para toda a vida. A gente sabe que essa viagem, ela não é fácil, né? Como foi dito lá no caminho, tem pedras, tem buraco, tem tropeços, mas quando a gente coloca o Senhor na frente de tudo, busca a Deus, Ele vai nos dando força para continuar na jornada. Não foi fácil chegar ali naquele lugar, desde o começo do mês mesmo, muito levante do inimigo na nossa vida, né? Mas eu estou aqui com meu coração grato a Deus por poder ter chegado ali naquele lugar. E a segunda ministração ali, eu creio que foi a segunda do pastor Paulo com a pastora Ana Lúcia, ela é uma ministração que ela mexe muito comigo, assim, eu me identifico com algumas coisas, e no momento que foi chamado para ir ali na frente, eu fui muito tocada por Deus para ir ali na frente, né? E eu recebi do Senhor. O que eu quero dizer aqui para os casais é que a gente tem que sempre viver em constante oração e em humilhação no altar do Senhor. Que é no altar do Senhor, se humilhando, que o Senhor, Ele vê as nossas lágrimas. E cada vez mais que a gente se humilha na presença de Deus,
nós somos fortalecidos pelo Senhor Jesus, porque de nós mesmos nós não vamos conseguir, com a força do nosso braço, nós não vamos conseguir. E eu quero agradecer muito a Missão com Família, na pessoa do diácono Xande com a irmã Sônia, não sei cadê a irmã Sônia, e aos nossos pastores, Araújo e Regiane, por sempre estarem ali nos apoiando, né? Cada retiro é um aprendizado diferente. E nós não tínhamos nem condições financeiras, irmãos, eu confesso no início, mas o Senhor, Ele proveu tudo. E quando a gente se determina, eu quero ir, e a gente dá um jeito, e o Senhor, Ele me honrou naquele lugar. Eu tenho a gratidão por algumas pessoas que nos ajudaram, né? E aqui é um motivo de alegria, a gratidão, meu coração profundo mesmo de estar participando de mais um retiro e que venha mais e mais retiros para a gente participar, porque cada retiro é um aprendizado em nossas vidas. Amém? Amém, glória a Deus, Deus abençoe vocês. Nossa irmã Eli, nosso irmão Rômulo. A paz do Senhor, sal da terra e luz do mundo. Novamente, bem rápido, eu sou a Elisângela do Rômulo. Eu sou o Rômulo da Elisângela. Vamos fazer 29 anos de namoro, casamento, noivado e uma princesa de 11 anos para a honra e glória do Senhor. Eu trouxe ele aqui, mas ele não vai contar, só se ele quiser, porque ele diz assim: amor, você me inclui nas suas coisas e depois eu tenho que falar. Então, assim, ele diz: você faz as suas coisas e me inclui no meio sem eu saber. É verdade, irmãos, é sem ele saber, e para a honra e glória do Senhor, depois tudo dá certo, porque o Senhor nos direciona e nós somos a auxiliadora deles, que Deus colocou para os homens. As mulheres são auxiliadoras, a gente tem a obrigação de direcionar nosso marido, direcionar nossa família, e tudo depois dá certo. Nós não íamos para o retiro, porque a gente tem umas contas para pagar, e ele é muito enjoado com as contas. Ele diz: amor, eu tenho que honrar as contas, eu não posso. E você também tem as suas contas, e aí se não der conta eu vou ter que pagar as suas, e fica aquela confusão, e aí eu digo eu vou, eu não vou, porque se eu não conseguir pagar minha conta e pagar o retiro, e depois ele vai ter que pagar e vai ser aquela confusão. Só que quando foi no último, eu queria muito ir, e a gente já tinha combinado que nós não íamos por causa disso que a gente tinha combinado, e no último momento, quando o diácono Xande disse que tinha a última vaga, eu corri com a Sônia: Sônia, nós vamos, eu vou te pagar o que eu tenho aqui, e Deus vai honrar, para a honra e glória do Senhor. E no outro dia, no mesmo dia, o pastor mandou uma mensagem para ele: Rômulo, o senhor não vai? A gente está contando com o senhor para o retiro de casais. E ele me falou: amor, o pastor me mandou mensagem. Eu disse que a gente estava com os problemas aqui. Eu disse: amor, mas que problemas você disse? É que contas que a gente tem que pagar? Porque ele vai pensar: poxa, eles estão brigando em casa, não sei o quê, eles têm que explicar para o pastor. E aí, o pastor não gosta de insistir. Eu disse: olha, o pastor não gosta de insistir, tem que ir. E para a honra e glória do Senhor, aí quando ele ligou à noite de Abaetetuba, eu disse: amor, eu vou, nós vamos para o retiro, eu paguei, nós vamos, e vai dar tudo certo. Amor, por quê? Não sei o quê, já tinha combinado. Mas para a honra e glória do Senhor, deu tudo certo. Foi assim um retiro que a gente nem respirava, de tanta emoção que a gente viveu naquele lugar, graças aos nossos pastores, líder de tudo aqui, o diácono Xande, a Sônia, incansável. Eu amo vocês. E assim, toda a liderança, todo mundo que trabalhou lá, assim, foi tudo maravilhoso, não tinha nenhum defeito, assim. Tudo para a honra e glória do Senhor. Fiquei muito feliz de ter ido e quero ir mais. E eu venho dizer para as mulheres inspirarem seus homens aí, pagar para eles irem, porque vale a pena investir no nosso casamento. Porque todo ano tem que ir, porque é uma renovação. É muito bom, assim, é inexplicável. Só quem vai é que sabe contar o que a gente viveu naquele lugar. E dá até saudade. Você quer falar? Glória a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe. Diácono Wellington, diaconisa Alessandra. Pai do Senhor, igreja, sal da terra e luz do mundo. Eu sou o diácono Wellington. Eu sou a Alexandra do Wellington. 22 anos de casado, vamos fazer agora dia 28. E ainda eu sempre falo para ela, quando eu continuo apaixonado por ela, por essa pessoa. Com relação ao retiro, realmente também
ficar muito difícil eu ter participado do retiro, porque eu passo 15 dias viajando a trabalho e 15 dias aqui. Então, sempre a segunda quinzena de cada mês, eu estou viajando a trabalho. E eu iria chegar aqui dia 30 ou 31. Mas, como propósito, tudo nós devemos colocar na mão do Senhor, e Ele direciona ali, faz isso, desse jeito, desta maneira. E graças a Deus deu tudo certo. Deus está lá, junto com a minha esposa. Nós pensamos muitas coisas, só que chega lá, a perspectiva e o agir de Deus é totalmente diferente das nossas vidas. Ele direciona o seu amor, as suas maravilhas para cada um. Como a palestra, como as pessoas que estiveram ali falando para nós, casais, casamento sempre tem algo ali, né? Eu sempre gosto de falar para a esposa que é igual uma rosa. A rosa ela é linda, é cheirosa, mas ela tem espinhos. Se você não souber cuidar da rosa e pegar também ao dar para a sua esposa, ela pode furar seu dedo. E dependendo da situação, pode até infeccionar aquele pequeno furo. O casamento é a mesma coisa. Nós temos que cuidar no momento dos espinhos, respirar fundo, conversar. E uma das dádivas que eu tenho muito grande, muito orgulho, é de ter um pai pastor. O meu pai na terra, a pessoa que me criou, a pessoa que me deu nome, tem 8 anos que faleceu. Mas como eu falo, Deus ele direciona muito bem o seu filho quando ele está alicerçado na palavra. E me deu um paizão. Xande, não vai ficar com ciúme não, tá? Que é o pastor Araújo e a pastora Rejane. Eles foram uma vez em casa, nós estávamos ali naquele momento da rosa com os espinhos. E nós fizemos como é que o pastor gosta de falar? Fizemos uma manutenção, e que realmente estávamos precisando. E hoje em dia, nós estamos muito bem, obrigado. Para não ficar rapidinho, eu gostaria de oferecer um versículo da Bíblia ao casal Xande e Sônia, diaconisas, Alain, diácono Alain, e a sua esposa, e toda a equipe que trabalharam, e também para os meus pastores, que se encontram em Crônicas, capítulo 28, versículo 21, que diz: E disse a Davi a Salomão, seu filho: Esforça-te, tem bom ânimo, é obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, não te desamparará, até que acabe toda a obra do serviço da casa do Senhor. Então, as coisas que Ele colocou na mão de vocês, meus pastores, meus amigos diáconos, é obra. E toda obra tem alguns perrengues. Mas esse Deus que nós servimos, Ele é todo poderoso. Eu agradeço muito pelo retiro. Vou pegar ali um pouquinho da palavra da diaconisa. Que venham outros retiros, que sejam cada vez melhores. E a você que não foi, por algum motivo, faça o impossível para participar, que com certeza você não irá se arrepender. E mais uma vez eu te falo, ainda sou apaixonado por você, viu, esposa? Sim, ela me lembrou agorinha. Realmente, na sexta-feira, quando eu cheguei de viagem, o meu pé, ele estava muito inchado, muito. Meu corpo dolorido, tanto que algumas pessoas viram que eu estava mancando. Passei o resto da sexta-feira, passei o sábado com febre, com dor nos pés, no meu pé direito. E domingo de manhã, na oração, na consagração, a palavra do meu pastor, eu me senti... Se você já teve uma cura instantânea, você sabe do que eu estou falando. Se você não tiver essa experiência, se alicerce mais na palavra do Senhor. E automaticamente, realmente, meus irmãos, mediante aqui a igreja, o meu pé que estava com edema muito grande, ele foi literalmente desinchando. E a dor no corpo que eu estava sentindo, eu senti um calor tão grande, tão maravilhoso. E a febre também foi passando automaticamente. E foi literalmente um milagre do Senhor na minha vida.
Obrigado. Eita glória. A paz do Senhor, igreja, mais uma vez. Sal da terra e luz do mundo, né? Eu sou o Elton da Michele. Eu sou a Michele do meu fofinho. Vamos, meu amor. Vamos. Só 2, minha filha. 2 filhos maravilhosos. 12 anos de casado, para honra e glória do Senhor. Eu só tenho que agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade. É maravilhoso participar de retiro e eu fico muito feliz porque há um tempo atrás, o marido ele não tinha essa disposição. Quando falávamos de retiro, eu ficava ali com uma vontade de ir, mas ele dizia, não, os únicos dias que eu tiro é dezembro, é contadinho, dia 28 até o dia 5, dia 10 no máximo de janeiro. E eu respeitava, mas sempre o Senhor ele cria situações e Ele nos abençoa. E quando a gente se dispõe para Deus, Ele cuida dos nossos. E eu estou muito feliz, muito grata a vocês. Foi top, eu me senti uma rainha, foi tudo de bom. Que Deus abençoe e prospere ainda mais a casa de vocês, a família. Os nossos pastores, como sempre, né, que sempre apoiam e tudo é 10, top das galáxias. Os nossos ali também, Alain, a minha amiga Tainá, Deus abençoe vocês. E quando nós fomos para esse retiro, a gente sempre fala assim, que a gente sempre investe assim, nessas coisas, porque a gente já está, como foi falado lá, já tentando já colocar ali uma parede para que nada venha acontecer futuramente, porque é uma manutenção que a gente dá no casamento, mas a gente fica preocupado com o que a gente deixa atrás, né? E nós fomos sábado e domingo, e ele ficou assim, um pouquinho meio que preocupado, mas Deus ele sempre faz o melhor. E nós estávamos tentando com uma empresa, já tinha um tempo, e ele ficava aflito, ansioso. E eu digo, não, vai acontecer no tempo certo do Senhor. E para a glória do Senhor, assim o Senhor fez. E ele ficou, ele disse, poxa, vieram 2 clientes lá na loja comprar e tal. E eu disse, amor, o sol. Não, só um momento, igreja. É assim, acho que para quem me conhece aqui sabe que a minha vida era trabalho. A preocupação de nunca faltar nada em casa e é trabalho. E quando a gente foi para o retiro, na segunda-feira que eu cheguei, tipo assim, bombardearam mesmo. Ué, tu perdeu isso, tu perdeu aquilo. Eu falei, não, calma, eu não perdi nada. Porque o melhor nós vivemos ali naquele lugar. E aí nós fomos lembrados que o Senhor fez. Para a glória do Senhor, nosso pedido está sendo faturado, e assim o Senhor faz. E eu louvo a Deus. Não pense que não é fácil, porque a gente tem muita luta, assim como todos vocês. Tem dias que só o Senhor sabe. Mas eu estava lembrando também, rapidamente, aproveitando que Ele está do meu lado, porque é muito raro vocês verem Ele aqui na quarta-feira. Eu fico muito feliz, eu fico muito honrada quando Ele está do meu lado, eu me sinto segura. E nós tivemos uma porta que o Senhor abriu agora, recentemente. Eu não sou muito fã de negócio de internet, de estar inovando, porque eu não sei, eu sou leiga mesmo, ele também. E olha como o Senhor faz. A minha irmã, em outra cidade, ela liga e diz, ei, vocês têm que inovar, vocês têm que isso, tem aquilo, e nós, para trás. E ela prontamente fez, ela disse, não, mano, eu não quero cobrar nada, foi porque eu senti o desejo no meu coração de fazer isso por vocês. E para a glória do Senhor, ontem, terça-feira, a gente já embarcou novamente mais mercadoria para outra cidade. E é assim que o Senhor faz quando a gente se dispõe a fazer a obra, a semear, a fazer o teu melhor para o Senhor. Não te preocupa, porque o Senhor vai cuidar daquilo que tu pensas que assim, que meu Deus, é impossível. Para o teu Senhor, nada é impossível. E Ele faz além do que você pede, do que você imagina. E assim o Senhor tem feito, e eu só tenho que agradecer, porque isso aí foi portas que o Senhor abriu, e é um divisor de água que eu estou levando para dentro da minha casa, para a minha família. E cada pontinho que foi falado ali, a gente tirou o melhor, e o Senhor tem feito grandes coisas. E eu estou muito grata. Deus abençoe. Deus abençoe. Nosso irmão Renato e a irmã Márcia. A paz do Senhor, os irmãos.
Eu sou a Márcia do Renato. Eu sou Renato da Márcia, e só dela. Irmãos, eu tô devendo um testemunho do retiro das mulheres que... Vocês já sabem, né, um pouquinho aqui, que o Renato já falou como foi, que eu não queria ir. Eu endureci meu coração a Deus. Eu endureci meu coração a Deus e eu estava de uma forma tão irredutível que, quando me falava, cresceu um ódio tão grande no meu coração que eu estava... O inimigo, ele me cegou. Então, graças à insistência dele, ele insistiu muito, realmente, é o que ele fala, que ele foi o marido virtuoso. Foi. Foi ao contrário, né? Que a mulher virtuosa, não. Ele foi o marido virtuoso. Fazia tudo para mim me sentir bem, para mim não me irritar. Então, aconteceu aquilo, aqui já contaram, né? Que deu uns... nele no carro e eu fui. Chegou lá. Me bateu. Chegando lá, eu sabia que depois eu decidi ir, porque eu sabia que Deus tinha algo para fazer na minha vida, porque só Ele sabia como eu estava antes de ir para aquele retiro. Eu estava num ponto de sair correndo, desaparecer no mundo, porque as nossas lutas aqui só nós conhecemos. Então, aquele retiro para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu tive uma experiência com Deus lá tão grande que eu não sei explicar. Deus, todo o tempo, Ele estava cuidando de mim. Eu lá no mundo, fazendo tudo errado, fazendo um monte de besteira, e Deus cuidando de mim. Quando Ele falou comigo aquilo, não tem explicação, não tem explicação. Só mesmo, sabe? É o sobrenatural de Deus. E eu estava devendo esse testemunho. Quem nunca foi para o retiro, que vocês vão ver o sobrenatural de Deus na vida de vocês. E o retiro dos casais também. O retiro dos casais, lá, os testemunhos, as pregações dos pastores, foi algo maravilhoso, algo que me tirou muitas dúvidas, que eu tinha muitas dúvidas, me tirou muitas dúvidas. Aprendi muitas coisas novas que eu vou levar para a minha vida toda. O investimento no nosso casamento, né? Tem muitos que poderiam até ver como se fosse um gasto, mas não, é um investimento no nosso casamento e na nossa vida espiritual também. E a nossa família também, né? Porque quando eu aprendi lá que quando a gente comete erros, as consequências não vêm só para a nossa vida. Pode vir também para os nossos filhos, né? Para gerações. Então, isso foi para mim, eu fiquei, quando foi falado isso para mim, eu disse, meu Deus, quantas coisas erradas eu já fiz na minha vida e acabei atraindo maldição para a minha vida, para a vida da minha família. Então, o pastor Araújo fez uma oração muito forte lá. Eu creio que aquela maldição foi quebrada, toda a maldição que um dia, através da minha vida, chegou até a minha família, ela foi quebrada. Em nome de Jesus eu creio. E o meu marido, ele me pediu perdão lá, porque ele é esse jeito dele, brincalhão, mas ele tem o lado dele também, porque todos nós temos a nossa indiferença. Né? Eu tenho a minha indiferença, ele tem, então a gente tem que procurar todos os dias, como é que eu posso dizer, meu Deus? Mudar, né? Então, eu estou vendo uma mudança nele. Ele está mais brando comigo, está tendo mais paciência, como ele falou, assim, meio bruta, né? Esse jeito do marajoara. E ele está mais brando comigo. Às vezes ele se segura, ele, não vou falar nada agora, depois a gente conversa. Entendeu? Eu estou vendo a mudança nele. Olha, eu queria também agradecer meus pastores, vocês são maravilhosos, maravilhosos. Eu amo vocês. Também a irmã Sônia, o irmão Xande, muito obrigada, que Deus abençoe vocês grandemente, que retribua 100 vezes mais aquilo que vocês têm invertido na igreja do Senhor.
Amém. Só 30 segundos. Para quem é tímida, caramba, olha, e muito. Pessoal, pegando o barco andando aqui, mas eu não vou deixar de dar esse testemunho que para mim é muito importante. Eu estou muito feliz, eu estou aqui com a presença do Espírito Santo à flor da pele. Domingo agora, eu recebi uma ligação de uma pessoa que é muito amigo nosso, muito amigo mesmo, que estava indo matar uma pessoa e se matar. Eu estava aqui com o pastor, ligando em vídeo chamado, eu saí daqui, olha o poder da intercessão. Eu peguei, fui lá no carro, demônio, tu está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Além de não ter acontecido nada, ele está bem aqui para glorificar Jesus. Essa alma eu trouxe para Jesus com muita força. Amém, Jesus. Agora os nossos irmãos Alene e o esposo Wesley. A paz do Senhor, igreja. Eu sou a Lene do Wesley. Eu sou o Wesley da Lene. Somos 7 anos juntos. Temos um casal de filhos, que eu considero, graças a Deus, a Stephanie como filha dele. E nos amamos muito para todo sempre. Gente, falar um pouquinho sobre o retiro de casais que nós vivemos agora no último final de semana. Eu posso dizer que eu acho que eu não terei um outro melhor do que aquele. Foi um retiro onde ali vai ficar marcado para o resto da minha vida. No início da semana, tinha tudo para dar errado, para eu não estar naquele lugar. Na quarta-feira, quando o pastor ministrou aqui, ele disse assim: vocês se preparam, que são 3 dias de lutas que vocês terão. Eu aqui na frente disse: não, mas está tudo bem, não vai acontecer nada. Primeira coisa que aconteceu, de quinta para sexta, eu acordei com uma tosse tremenda, onde minha garganta fechou. Eu quase brigo com ele, quase perco a minha bênção. Cheguei aqui na igreja, falei com a pastora Laodiceia, olhou para mim: sabe o que foi isso? Espírito Santo fechando tua garganta para te não falar nada. Aí eu olhei para ela e disse: tá bom, já entendi. Quando foi de sexta para sábado, meu filho já acordou com uma febre. À noite o menino não respirava, de nariz entupido. O menino teve uma febre, uma gripe, da noite para o dia. Eu posso dizer que é um ditado certo, da noite para o dia. No sábado eu chorava feito uma criança, que eu não aceitava não ir para aquele retiro. Eu olhava para o meu filho, o Wesley me ligava e dizia: eu não vou mais, eu não vou mais. Eu ia para o banheiro, eu chorava. Eu dizia: eu não acredito. Quando eu terminava de arrumar minhas coisas, o menino dormia, passava febre e ele acordava. Quando eu começava a arrumar minhas coisas, o menino tinha febre. Digo: meu Deus do céu, eu não acredito. Aí eu disse para o Wesley: eu não vou mais, não vou. Aí o Wesley ligou, acho que para a diaconisa Sônia, disse que não ia mais. Aí a Núbia me ligou, já eu chorando, eu disse que eu não ia mais. Quando a diaconisa Sônia me ligou, eu comecei a chorar, e ela com o diácono Xande começaram a orar, a interceder por mim e pelo Wesley. Resumindo, eu dei o remédio para o meu filho, eu disse: você vai ficar. A Stephanie: não, mas você vai. A babá do Samuel disse: você vai para o retiro. Eu fui com o meu coração apertado de deixar o meu filho doente, mas nós fomos. Chegamos ali, graças a Deus. Eu muito preocupada com meu filho, muito preocupada mesmo, mas no decorrer da ministração, no decorrer de tudo ali, eu fui falando, a Stephanie dizia: o Samuel está sem febre, o Samuel está brincando, o Samuel está bem, e eu fui entendendo que aquilo tudo era um impedimento para tudo que Deus tinha para fazer naquele lugar nas nossas vidas. Quando foi na ministração do diácono Xande sobre quebra de maldição, o Wesley olhou para mim, apertou minha mão e disse: vamos lá. Eu disse: vamos. Chegou ali, o Senhor falou tremendamente conosco sobre quebra de maldição, sobre não trazer maldição para dentro da nossa casa, sobre tudo que foi lançado, sobre o que já foi feito nos nossos pais, na nossa mãe, na vida da nossa mãe, para não chegar até nós. E ali ele apertava tanto a minha mão, a pastora Laodiceia orando nele, ele apertava tanto a minha mão, disse: eu não posso mexer minha mão, porque senão o homem vai perder a ligação aqui. Ele quase para quebrar meu dedo aqui. Quando acabou dali, aí eu disse: marido, solta a minha mão. Ele disse: mas por quê? Que eu disse: tu está quase para quebrar meu dedo. Ele disse: eu estava numa ligação tão grande,
tão boa que eu não estava percebendo que eu estava apertando a tua mão. Eu não sei o que aconteceu, mas eu senti algo diferente ali. Terminou dali, nós tivemos uma conversa tão boa. Quando nós fomos, como diz o ditado, nos recolher, nós tivemos uma conversa tão agradável, que no domingo foi algo sobrenatural que aconteceu na minha vida ali. Tinha tudo para dar errado, tudo para não acontecer. Mas ali, as palestras, a ministração, quando o pastor Araújo foi ministrar, que eu vi algo tão maravilhoso, o meu marido se aquebrantar na presença do Senhor e ainda, acima de tudo, me fazer uma declaração e me pedir em casamento diante da igreja. Eu disse, Senhor, é obra tua nessa vida, Pai. E o meu marido ali me fez uma declaração que eu jamais, esse homem duro aqui, sério, que vocês olham, falam assim, esse homem aí, ninguém chega perto dele, mas ele tem um coração que, quando o Senhor quebra, foi ali que eu fiquei, disse, eu não acredito, eu não acreditei. Ele já tinha preparado o papelzinho, já tinha preparado a declaração, puxou ali, quando eu olhei, disse, meu Deus, o homem trouxe até uma declaração. E fez algo ali, eu pensei que ele tivesse combinado com o pastor Araújo, de ele chamar ele. Foi Deus agindo já. Não. Aí então eu disse, foi tudo combinado. Ele disse, não foi combinado não, nada foi combinado ali, tudo foi do agir do Senhor. E saindo dali, pessoal, rapidinho, vou resumir. E saindo dali, ele já chegou para mim, vamos casar sábado. Eu disse, menino, em nome de Jesus, como é que a gente vai fazer um casamento em uma semana? Não tem como. Chegou os atropeços dos documentos. Segunda-feira, a diaconisa Sônia, e ela me ligava, e eu ligava para ela, e ficava um contratempo, não deu tempo de pegar. Eu só sei que para eu entregar esse documento para ela foi uma luta. E eu ainda disse assim mesmo, ela não vai conseguir entregar esse documento no prazo. Quando foi à noite, veio a surpresa que tinha um embate, tinha um impedimento no nosso documento, no documento do Wesley. Eu fiquei pela misericórdia. O pastor falando em vídeo áudio com ele, comigo, eu estava para esganar esse homem. Eu disse, eu não acredito, meu Deus, e a pastora, não, te acalma, Lênia, que tu és uma mulher de Deus. Aí eu fiquei olhando para a cara dele, e eu falava por trás dele, e ele me olhava, essa mulher, pastor, está igual uma leoa aqui comigo. Eu disse, se não der certo, tu vai ver só. Quando desligou dali, eu peguei e chamei e disse, tu vai ver só se não der certo esse negócio. Ontem fomos no cartório 2 vezes, irmão. Todas 2 vezes deu errado. Fomos a primeira vez, a mulher não estava. Voltamos, tivemos que resolver uns assuntos pessoais. Voltamos por cartório, chegou lá novamente, ela perguntou, cadê o documento de identidade original de vocês? Está aí com vocês. Não está. Está aí sim. Não está. Aí eu disse, meu Deus, está com a diaconisa Sônia. Diaconisa Sônia, cadê meu documento? Lene, meu Deus, está aqui comigo. Bora embora para casa. Saímos de lá murcho, triste, desanimado. Disse, meu Deus, eu não acredito. Fomos hoje lá resolver, tudo certo. Chegando lá, a bênção maior, além da que está por vir, estava lá, pronta e preparada para nós. O Senhor, Ele usou grandemente, louvado seja o nome do Senhor, o nosso pastor, que hoje até falei para a Stephanie, o Senhor, o nosso pastor, ela olhou para mim e disse, isso não é um pastor, isso é um pai. Nós não temos um pastor, nós temos um pai. Isso é um presidente, isso é um pai. Eu disse, chegando lá, irmão, nós tínhamos que assinar um documento para liberação para o nosso casamento. O documento era uma faixa dos R$1.000, eu acho, mais ou menos, né, pastor? R$1.000. A mulher sobe lá, desce lá, nós fizemos tudo isso. Quando chegou lá, a mulher disse, não, pronto, está aqui o documento na nossa mão. Ela ficou olhando. Aí eu disse, peguei pronto também, disse, vamos embora. Olhei para ele, disse, vamos embora. E disse, mas não tem que pagar. Eu disse, vamos embora. Eu disse, vamos embora, homem. Aí ele pegou e disse, mas nós temos que pagar. Eu disse, rapaz, vamos embora, recebe a bênção. Eu não sei o que aconteceu, mas vamos embora. Aí eu peguei e disse, vamos embora. Mas nós temos que pagar. Eu disse, marido, é testemunho sendo gerado. Te acalma, vamos embora. E eu puxando ele, chegou no carro e disse, o que aconteceu? Eu disse, eu não sei. Mas algo aconteceu e a gente vai saber o que foi. Estava... Peraí, rapidinho. Aí eu estava hoje sentada, pensando ainda nesse documento, e liga o meu pastor, perguntando o que tinha acontecido. Eu falei para esse pastor, nós recebemos uma grande bênção.
Nós não pagamos pelo documento. Ele deu uma risadinha, assim, de leve, disse, eu sei. Eu disse, você sabe? Sei. Eu disse, o senhor estava nesse meio, né? Aí foi que eu falei para a Stephanie, que ela disse que nós não temos um pastor, nós temos um pai. E realmente, se vamos contar cada filho que ele tem aqui, essa igreja não vai dar. Porque o que esses pastores têm feito por nós, não só eles, mas a diaconisa Sônia e o diácono Xande, que não desistiram literalmente de nós. Eu tenho certeza que choraram por nós, assim como eu chorei, que eu disse que eu não ia. Ela disse, você vai. Porque ali o Senhor estava preparando, sim, uma bênção para a minha vida. E assim como usou o pastor, usou a pastora, usou várias mulheres para interceder pela minha vida aqui. E tem coisa boa chegando. Tem testemunho grande chegando, se formando, se concretizando na minha vida. E em breve eu estarei contando aqui nesse púlpito juntamente com meu esposo. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Sônia. Agora a irmã Clenil e o irmão Manuel. A paz do Senhor, amada igreja. Bom, saudar aqui o pastor Araújo, pastor Regiane. É uma honra, né, fazer parte dessa congregação. Nós estamos aqui um pouco mais de um ano e 8 meses, 2 anos. E do tempo que nós congregamos aqui, muitas coisas aconteceram, umas coisas boas, outras nem tão boas, mas isso faz parte, o que já foi dito aqui, né? A todo momento a gente é ministrado sobre isso. Quero saudar aqui o diácono Xande, diaconisa Sônia. É uma honra também fazer parte dessa família. Bom, eu na verdade é um débito que eu tenho com Deus, eu vou falar rapidinho, e antes de eu começar, eu vou me apresentar para a igreja aqui, né? Eu sou o Manuel da Cleni. E eu sou a Cleni do Manuel. O apito. Estamos casados há 21 anos, e nos conhecemos há 25, temos uma filha maravilhosa chamada Emanuele Vitória, 20 anos, e o João Pedro, que está ali, 11 anos. Bom, gente, Deus sabe de todas as coisas, né? Deus tem um propósito na vida de todos, isso é fato. Um cuidado que nós temos que ter é que esse propósito que é de Deus, nós, na nossa falha e na nossa pequenez, não entendemos que o propósito é nosso, e aí acaba tudo. É esse cuidado que a gente tem que ter. Mas eu quero falar rapidamente assim. Com 17 anos de idade, vou resumir. Com 17 anos de idade, eu passei no vestibular, vim de uma família muito humilde, no município de Abaetetuba. Quando eu cheguei em Belém, foi a primeira vez que eu vim a Belém, foi fazer a matrícula aqui. Imagina, meus irmãos, há 32 anos atrás, então vocês fazem a conta rapidinho, sabe quantos anos eu tenho agora, né? 49 anos. Há 32 anos atrás, eu saí num ônibus aqui em Belém, e sempre fui um jovem sadio, sem problemas nenhum, mas há 30 anos atrás eu saí num ônibus, o meu coração acelerou, eu ia morrer, eu ia aquele outro. Hoje é diagnosticado isso com ansiedade, mas imagina há 32 anos atrás o que isso seria. Uma família humilde, uma família sem condição, aquele rapazinho cheio de sonhos, cheio de ideias, mas aprisionado numa prisão sem muros. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a ficar 1 ano sem sair de casa. 1 ano, preso, sem sair de casa. Minha mãe, sem formação, uma servente, que se chamava os serviços gerais numa escola. Então eu tinha tudo para dar errado. E aí, um belo dia, veio um start, aquela voz, creio que Deus falou assim, ei, sai daí. E aí, onde eu quero chegar? A partir daí, minha vida foi continuando. Eu tive uma ascensão meteórica na parte acadêmica, isso tem que ter muito cuidado, com todos os problemas, mas Deus foi colocando, cada momento, a cada hora, uma pessoa para me instruir. E aí, nesse processo, eu conheci essa pessoa aqui, né,
que é por isso que tem tudo a ver, né? Porque Deus, em primeiro lugar, é claro, mas se não fosse essa mulher ao meu lado, eu não estaria onde eu estou e isso seria impossível. De lá para lá aconteceu tantas coisas, então pensa aí, hoje era para eu estar com remédio tarja preta de todas as marcas, mas eu não tomo um remédio. E de lá para cá, olha o que Deus faz na vida da gente. Então isso era um débito que eu tinha com Deus, desse testemunho. Ali tem o meu irmão Rômulo, que eu considero, ele sabe de toda essa história. Hoje eu sou gestor de uma instituição de ensino superior, com mais de 3.000 alunos, com mais de 85 doutores, com mais de 30 funcionários. Como é que um carinha que ficou há 32 anos atrás, 1 ano sem sair de casa, com tantos problemas emocionais, e hoje está na função? Então não tem. Deus, ele é tremendo, gente. Deus é tremendo. E a partir daí, teve tantas coisas que aconteceram. Recentemente o meu pai faleceu, vocês souberam aqui. Nós saímos de um condomínio, viemos morar para uma casa, e aqui novamente essa mulher do meu lado, né? Eu sei que é difícil, mas como é que eu sou eternamente grato a ela por cuidar do meu pai, cuidar da minha mãe. Quando eu saio, ela está tomando conta de tudo. Então, com todos os problemas, casais não é perfeito, já foi dito aqui. São muitos problemas, mas rotineiramente pregado aqui, preferimos estar nas lutas, mas sabendo que Deus está conosco, porque a vitória é certa, e a cada dia Ele prova isso. E em relação aos retiros, eu nunca tinha participado em retiro, foi a segunda vez, mas nós fomos ministrados pelo pastor Toninho no primeiro retiro. Deus usou, e nós estávamos passando um momento muito difícil, à beira de uma separação, mas Deus nos resgatou, e hoje eu quero dizer para vocês que é isso. Foram 37, 38 casais que estiveram lá, né? Porque no último retiro. Mas o que eu quero dizer? Justamente é essa que é a ordenança de Deus. A gente não tem condição de colocar 1.000 casais, 3.000 casais. Eu acho que o papel e nossa grande responsabilidade é essa. Todos nós que tivemos a oportunidade de estar lá naquele retiro, sendo ministrado, nós temos que fazer aqui fora realmente esse desdobramento de tudo que a gente aprende lá, aqui, no nosso trabalho, porque é esse que é o ID do Senhor. Em todo momento isso não pode ficar para nós. Todos nós aqui fomos ministrados, mas o ser humano ele tem uma intimidade muito próxima do egoísmo, então a gente tem que lutar contra isso, lutar contra o velho homem, para que a gente possa realmente fazer o propósito de Deus. E para finalizar, com todas essas intempéries, quando eu assumi esse cargo, o meu irmão aqui é testemunho, a instituição que eu estava totalmente estraçalhada em termos interpessoais, em tudo. Hoje, em 1 ano e 8 meses, coisas acontecendo tremendas, porque é Deus que está no controle. Hoje a nossa instituição é pacificada, respeitada, em 1 ano e 8 meses. Mas como isso pode acontecer de uma pessoa que tem uma formação tecnológica, não está longe de ser um administrador, longe, não tenho nem como mensurar. E como é que essa pessoa hoje, ele é um nome político, um nome acadêmico, uma pessoa que media, uma pessoa que aconselha. É só a maravilha de Deus na nossa vida. E para você ver, e lá, uma coisa que eu digo, a educação, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, é a nossa luz, é nosso caminho, é nossa bússola, é tudo. Mas eu digo que a educação me tirou da linha da pobreza. Então, olha onde Ele nos colocou. E em 1 ano e 8 meses, ontem, e aí é a questão do testemunho do retiro que a gente passou por lá e colocou o resultado. Ontem eu recebi um e-mail do Senado Federal,
Eu já conversei com o pastor Araújo sobre isso e foi muito importante a fala que ele fez comigo. E ontem eu recebi um e-mail do Senado Federal dizendo que o campus universitário de Abaetetuba foi destinado R$500 milhão. Então, esse testemunho, Deus sabia que tinha que ser aqui que eu ia falar. Eu sempre dava errado, eu não conseguia. Eu tentei resumir, meus irmãos. E aqui, Deus sabe, Ele esquadrinha o coração de todo mundo. Aqui não é para dizer que o Manuel é isso, que a Cleni é isso, não. É para a honra e glória de nosso Deus. Muito obrigado. Só meio minuto. Ano passado, no retiro, quando nós nem conhecemos o pastor Toninho, ele trouxe, no meio de todos, foram vários casais ano passado, ele desceu e foi ao encontro nosso. E nós nem sabíamos. Quando o Manuel disse que nós estávamos à beira de uma separação, o mais engraçado é que nós não sabíamos, porque o pastor Toninho disse que o Senhor estava destruindo uma ação do inimigo que estava preparando, o caminho já estava pronto para que nós nos separássemos. E nós nem tem os problemas de casal, tudinho, mas não dizer, olha, eu quero me separar, vamos nos separar. O pastor Toninho trouxe essa mensagem, essa mensagem do Senhor, que o Senhor estava quebrando naquele momento a ação do inimigo. E esse ano, novamente, o retiro. Eu digo assim, que o Senhor, a gente não sai 100% transformado. O Senhor, Ele faz transformações instantâneas, Ele faz curas instantâneas, mas eu digo que comigo, com o meu marido, com a minha família, são a conta-gotas, sabe? O Senhor vai a doses homeopáticas. A cada retiro, a gente vem aprendendo. A cada momento, a cada reunião, a cada momento que tem eventos com a família, a gente aprende. A gente traz um conhecimento, um aprendizado para a nossa família. Eu agradeço a Deus e aos nossos pastores e líderes. Obrigada pela oportunidade. Agora o irmão Caio e a irmã Iracema. A paz do Senhor, igreja. Sal da terra, luz do mundo. Bom, falar de relacionamento é algo um pouquinho difícil, né? Porque a vida, ela começa muito feliz, do nada ela entristece, aí por diante. Mas aqui com a minha esposa, a gente vai fazer 19 anos esse ano de casado, entre namoro e relacionamento. Não, estou falando entre namoro e relacionamento, no total aí. Temos uma filha de 14 anos, que é a Júlia, que está ali atrás. E eu sou Caio da Iracema. Sou Iracema do Caio. E dessa forma que a gente tenta passar um pouquinho, né? Falando de relacionamento no geral, a vida é assim. Você pode ser feliz, você pode ser alegre, você pode dizer assim, eu tenho o melhor casamento do mundo, mas isso são por partes. Tem períodos que você eu falo assim, que o casamento ele decola, tá maravilha. No tempo que ele esfria um pouco, isso é normal. Relacionamentos longos, isso é normal, isso vai acontecer. Aquela pessoa que chegar e dizer assim, eu vivo a minha vida toda feliz no casamento e aconteceu isso e aquilo e deu tudo certo, não, isso é mentira. Você tem altos e baixos. Então, isso que sirva de exemplo para quem está começando, que a vida ela é assim, é cheia de obstáculos, cheia de muralhas, é guerra, é luta, todos os dias, mas, para falar a verdade, é algo maravilhoso. Falando dessa mulher aqui, que foi uma bênção na minha vida, até hoje, que o Senhor nos concedeu, e daqui para frente será algo extraordinário, porque depois desse retiro, foi algo assim, maravilhoso. Para falar a verdade, eu nunca tinha ido num retiro, né, de casais. Aqui, cada retiro que acontece é o primeiro meu.
Foi o primeiro de homens, agora o primeiro de casal. E é maravilhoso, né? Vivenciar momentos que eu acho que são, não tenho certeza, que são inesquecíveis. E eu agradeço muito por ela fazer parte da minha vida. Eu sei que tudo que eu conseguia ter hoje, que conseguimos, na verdade, foi ela que deu aquele empurrãozinho, mas necessariamente Deus é o primeiro de todos, né? A gente está falando aqui para a Terra sobre o crescimento como pessoa, né? O que a pessoa faz pela gente, mas na Terra que eu falo, ela é uma pessoa que não tenho que falar sobre como ela está sendo especial na minha vida desde quando nos conhecemos, lá em 2005. Então, é gratificante chegar e falar para ela assim: Irá, te amo, obrigado por tudo, eu sei que ainda vamos ser muito felizes. Glória a Deus, aleluia. Gente, o nosso testemunho é de gratidão. Estou muito nervosa, já chorei muito, muito mesmo, desde quando a gente veio de lá, quando fiquei sabendo do casamento da Lene. E a gente sabe, tem que torcer uma pelas outras, tem que orar um pelos outros. Quando você souber, ore pelaquela pessoa que está precisando, seja casais ou não, adolescente, jovem, a gente tem que orar. E meu testemunho é de gratidão por esse casal que é maravilhoso na minha vida, que Deus apresentou, que eu já fiz 1 ano, dia 1º de maio, eu fiz 1 ano aqui. Então é gratificante e eu agradeço muito e peço muito a Deus, dê a saúde e continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu lar e o seu ministério. E continue sendo esse casal maravilhoso. Eu lembro que quando eu vim fazer entrevista aqui com o pastor sobre para mim entrar no coral, ele disse assim: a senhora dá trabalho? Eu falei, não. Aí eu disse, eu não vou dar trabalho para o meu pastor. Quando a gente foi chamado ali, ele disse que ele estava chamando os casais. E quando a gente estava indo, eu disse assim, eu não vou ver o meu pastor se sacrificando e não fazer nada. Então, eles estão se sacrificando pela gente, pelo casal, em prol de alguma coisa, em prol de perdão, ou enfim, de alguma coisa de casal, então eu não posso. Mas, infelizmente, aconteceu algumas coisas no caminho, praticamente no dia que era para eu dizer que eu disse para a pastora e falei para minha amada Sônia aqui. Aconteceu algumas coisas que eu não vou entrar em detalhes, mas questão financeira. E aí foi que entrou a minha pastora e a Sônia. Eu fui para aquele retiro, mas foram eles que me ajudaram, custearam tudo aquilo que eu vivi lá, que foi lindo, maravilhoso. Coisas que, segunda-feira a gente vai fazer 1 ano de casado, mas a gente já tem 19 anos junto. Então, agradeço muito porque Deus é maravilhoso, em todo o tempo, Ele é maravilhoso. Agradecer a diaconisa Sônia, o irmão Xande, que são bênçãos na nossa vida. Foi ela que incentivou, é ela que quando fala manda um áudio, aquele áudio dela tão silencioso, totalmente diferente da pastora, que a pastora é um trovão. Quando ela manda o áudio, eu já fico até assim para ouvir, mas é verdade. Mas é bom, os dois. E da Sônia é bem manso. Não, irmã, não se preocupe, vai dar tudo certo. A pastora não, ei, irmã, olha, tem ensaio, tem isso, bora lá, para cima, e tudo mais. E então é super importante, e tudo mais. Quando eu ouço, até uma vez eu fui ouvir, liguei para ela, ela fala assim, a senhora quer falar comigo? Não, foi que eu fui ouvir, mas aí, enfim. Mas a gente já fica com o coração na mão quando ela manda o áudio, eu pelo menos, né? Mas é bom você ter uma mãe na fé, que é ela, se preocupa. Então, 19 anos a gente vai fazer, e esse homem sempre fugia de casamento, sempre fugia. E eu agradeço muito a Deus, porque a gente conheceu aqui, pastor maravilhoso e todos os demais aqui, que ele aceitou casar, e graças a Deus a gente vai fazer 1 ano de casado, segunda-feira, dia 8. Mas é gratidão a todos que participaram, o diácono Alain, a sua esposa maravilhosa,
e todos os detalhes ali, que eu chorei quando eu entrei, eu chorei quando eu cheguei. Foi emocionante, foi muito gratificante. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, pastora Laodiceia, todos que trabalharam ali, as meninas na mídia, e foi tremendo. Ali o encontro de casais, que a gente ainda não tinha ido, e quando chegou lá no quarto, o meu marido disse, vamos, não pode perder tempo. Eu disse, negativo. Encontro de casal, ele falou, não pode perder tempo. Eu falei, negativo. É verdade, eu falei, não, negativo, vamos orar por aqueles que... Vamos orar por aquelas pessoas que nos ajudaram a estar aqui, a irmã Núbia. A irmã Núbia que me ajudou também, muito obrigado. Deus abençoe. Graças a Deus, e tudo é honra e glória para o Senhor. E aí ele costuma orar pouquinho, mas aí ficou até o final. Eu falei, não, vamos agradecer, vamos orar. A Lene está com o filho doente, vamos orar, vamos colocar o filho dela. E ali começamos a orar, e aí ele já querendo já levantar e nada, eu segurei lá. E não para nada de mim, mas para Deus. Então, naquele momento, eu falei até para a Lene, eu senti algo assim diferente. Quando eu comecei a orar, a minha mão diminuiu naquele lugar. Eu estava orando com as mãos assim, quando eu percebi de olho fechado, é como se ela estivesse diminuindo. Mas ali foi tremendo, eu chorei, enfim, foi maravilhoso. Só gratidão a Deus e à vida dos meus pastores, das minhas amadas, todos ali que trabalharam. E muito obrigado. E ali na ministração do pastor Paulo também senti uma emoção muito grande, que eu não lembro como foi que ele chamou lá na frente, mas quando ele chamou, é como se tivesse dado assim um frio dos pés à cabeça, e eu fiquei ali, mas eu comecei a tremer, ele me segurou. Agora ele está vindo na frente, mas é difícil ele vir na frente. Aí ele falou assim, ei, vamos lá na frente, chegou a nossa hora. Só que ele estava me carregando, é como se eu estivesse congelando. Eu disse, se a pastora Laodiceia ou a pastora Regiane me tocar, elas vão ver que eu estou diferente, estou igual um gelo. Mas foi uma experiência muito gostosa, muito bonita ali naquele lugar, na ministração do pastor Paulo. E quando ele chamou, que a gente foi ali, eu segurei no braço dele. E aí depois aquilo foi me acalmando. Eu não sei quem foi das pastoras que foram lá e oraram. Depois da oração, é como se não tivesse normalizou, na verdade, o meu corpo. Então esse é o meu testemunho de gratidão. E Deus é maravilhoso. Quem não foi, pode aproveitar para ir. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos os casais que foram. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade e desculpe qualquer coisa. E que eu amo esse homem maravilhoso. Ele é assim, mas ele é muito palhacinho, assim, a gente brinca muito. Porque ele falou, realmente, não vamos perder tempo, amor, não vamos perder tempo. Bom, eu venho agradecer aqui, primeiramente, a Deus, né, que Ele é o dono de tudo, né, o Criador de tudo. Segundo aos meus pastores, Araújo e Regiane, ao diácono Xande e a diaconisa Sônia, e a todos os casais que participaram, que sejam muito felizes. Diaconisa Cris, Diácono Douglas, missionária Cris, Diácono Douglas, vão fazer a oração em agradecimento pelos testemunhos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, da paz do Senhor Jesus, eu sou o Douglas da Cris. Eu sou a Cris do Douglas. Vamos fazer 21 anos de casados e temos 3 filhas maravilhosas, amém? Nos amamos muito. Meus irmãos, nós vamos orar pelo testemunhos, amém? E logo após nós vamos fazer o nosso clamor pelas famílias, amém? Agradecer, você quer agradecer, amor? Agradecer por tudo que a gente viveu ali, né? Nós oramos também, antes de tudo, né? Ali pelos nossos pastores, que têm sido apoio na nossa vida, a liderança toda da missão com famílias. Louvamos a Deus por tudo que tem acontecido nessa igreja e por tudo que a gente vivenciou. Meu irmão, não perca a oportunidade, amém? E nesse momento nós vamos nos colocar de joelhos e vamos clamar ao Senhor, agradecendo aos testemunhos dos nossos casais que aqui vieram. E se você por algum motivo não participou, não perca a oportunidade,
como o nosso pastor tem falado, não tem nada bom que não possa melhorar. Então a gente precisa a todo tempo de um ajuste na nossa vida e na nossa família. Querido Deus, nós te apresentamos, Senhor, neste momento. Muito obrigada, Senhor, pelos testemunhos aqui contados, porque o nosso coração se alegra. Obrigada, Senhor, neste momento, Pai, por cada casal, por cada esposo, esposa, Senhor, cada família aqui representada. Que o Senhor venha abençoar poderosamente, Senhor, continua guardando, continua dando livramento, Senhor, que muitas famílias, muitos casais possam subir neste altar e testemunhar as maravilhas do Senhor, que haja perdão, que haja libertação, que haja restauração, que haja mudança de vida, que haja alegria, que haja amor, que haja paz, para a tua glória, Senhor. Não é para a nossa glória, é para que o teu nome seja glorificado neste lugar. Guarda a vida dos nossos pastores debaixo da tua proteção, porque eles são um canal de bênção nas nossas vidas. Líderes espirituais que pagam preço, que aconselham, que ajudam, que abraçam, que estão nos momentos tristes e alegres. E nós te louvamos pela vida dele. Continua abençoando, Senhor, as famílias, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, aqui nós damos continuidade na tua presença. Pai, te apresentamos cada família aqui, Senhor, representada, Senhor, na tua casa. Pai, quando aqui nós conhecemos, meu Deus, histórias, vivenciamos, Pai, coisas sobrenaturais nesse lugar. Te apresento, Pai, Senhor, que muitas vezes clamam pela sua família, mães que têm levantado a sua voz, Senhor, a pedido, Senhor, de um filho, de busca de saúde, de cura, Senhor, de milagres na sua casa. Pai, nós decretamos nessa noite a cura, a libertação, meu Deus, a provisão, Senhor. Às vezes é uma porta de emprego, às vezes, meu Pai, é um milagre, Pai, é uma cura, uma enfermidade. Pai, nós, no poder do nome de Jesus, já vivenciamos nessa noite tudo isso. Por isso estamos aqui, Senhor, para te louvar e te engrandecer, Pai. Obrigado, meu Deus, pela liderança, Pai, dessa missão que tem abraçado, Pai, tem abençoado famílias. Pai, nós temos ouvido testemunhos, meu Deus, de casas sendo libertas, de casamentos, Senhor, sendo restaurados. Pai, no poder do nome de Jesus, que esse lugar seja pequeno para a glória e a manifestação do teu poder. Pai, no poder do nome de Jesus, continua usando, Pai, continua, Senhor, operando teus milagres, as tuas maravilhas, Senhor, as tuas benevolências na vida de cada casal, Senhor. No poder do nome de Jesus, cuida da nossa casa, da nossa família. Pai, se tem alguém nessa noite, Pai, que precisa de um encontro contigo, Pai, começa a te revelar no poder santo, no poderoso nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos no nome de Jesus. E se você crê, levante dando glória a Deus, aplaudindo o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Irmãos, que testemunhos abençoados, né? E se nós dessemos para todos, não daria, o culto iria terminar mais 10 horas, tá? Mas só os testemunhos já mostram que Deus está agindo de uma maneira poderosa. Nós queremos apresentar os nossos visitantes, tá? Nosso irmão Marlon Christian, cadê o Marlon Christian? Está aí? Fica em pé o Marlon. E Luciano Almeida, cadê o Luciano? Está ali o Luciano Almeida. E quem mais nos visita hoje? Fiquem em pé todos os nossos visitantes, por favor, todos que estão nos dando a honra. Como é seu nome, amigo? Jefferson. Gerson. Quem mais está nos visitando? Que bênção. Sejam realmente bem-vindos. A presença de vocês aqui é muito importante. Para nós é uma bênção da parte de Deus. Amém? Vamos lá? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Glória a Deus.
Que maravilha. Meus irmãos, nós estamos em construção e nós louvamos a Deus porque Deus ele tem levantado pessoas para nos ajudar. Vocês sabem que realmente as despesas são muito grandes, mas nós louvamos ao Senhor, porque Deus ele vai nos abençoando, vai abrindo portas e vai fazendo milagres e maravilhas. E nós só temos que agradecer ao Senhor, nós só temos que louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E aqueles que têm sido agraciados pelo favor do Senhor, que você possa ser realmente grato ao Senhor por tudo que Ele fez. Nós, se der, vai dar só para apagar rapidinho aqui a luz, só para a gente mostrar. Nós estamos no desafio de fazer a parte externa do templo, e nós sabemos que cada detalhe requer um investimento muito alto, mas Deus é Deus que pode e vai fazer todas as coisas em Cristo Jesus. Então você que está aqui, nós não paramos nada, irmãos. Nós estamos fazendo as salas, tá? Temos aí o nosso mezanino para fazer, mas Deus, Ele é o Senhor que continua nos abençoando. Agradecer ao nosso administrador Rubens, que tem sido incansável. Ele chegou de viagem, depois de 2 meses já perdeu uns 7 quilos, mas está em forma, né? Mas ele não sai aqui de dentro, né, fazendo as coisas acontecer. A sala das mulheres para colocar, né, das mulheres não, da igreja para colocar os materiais já está praticamente pronta. E tudo isso é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E nós vamos ofertar, como diz Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então isso é bênção de Deus, e nós só temos que louvar o Senhor. Pegue na sua mão o seu dízimo, sua oferta, e nós vamos ofertar ao Senhor, pedindo assim a bênção de Deus. E eu queria que vocês continuassem orando pelos nossos irmãos que vão para Melgaço, né? O município mais pobre do Brasil, e nós temos a oportunidade de ser bênção para aquele município. Nós estamos ajuntando cestas, nós precisamos de 400 cestas, nós já temos aí uma quantidade de quase 320 cestas, e nós precisamos nos juntar para ajudar aquele município, tá? E vai uma equipe de irmãos aqui da igreja. Pastor, eu posso ir? Pode, se inscreva, faça parte, seja um missionário da obra de Deus. Então, em tudo que nós estamos fazendo, e nós temos que fazer um pouco mais, e esse um pouco mais, hoje, é nós ajudarmos o município de Melgaço a sair do pior HID, é isso? IDH do Brasil. Então eu vou estar presente. Quem é que vai lá comigo? Quem vai estar comigo? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos que inscrever 8, né? E vamos lá, irmão. Vamos evangelizar, vamos entregar alimentos, vamos entregar roupa. Nós estamos construindo uma casa lá, né, 2 casas em Melgaço, para ajudar aquele município. Às vezes a gente reclama, irmão, mas tem gente muito pior do que a gente, muito pior. A última vez que nós fomos lá, chamamos de tomar um açaí, meu irmão, veio todo mundo doente de lá, mas a obra de Deus foi feita. Para vocês verem, essa é a realidade. Então Deus está nos chamando para fazer a diferença. Então, se você pode ir, não deixe de ir. Vai ser 19, 20, sexta, sábado e domingo, 19, 20 e 21, se eu não estou enganado, tá bom? Vai ser algo muito importante. Então, pegue na sua mão o seu dízimo, sua oferta, e vamos ofertar ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no poder do nome do Senhor Jesus, queremos, Senhor, pedir a tua bênção, graça e misericórdia sobre a vida da tua igreja, dos teus filhos. Senhor, só tu sabes todas as coisas. Então, no nome de Jesus, nos abençoa, Senhor, e nos dá vitória, no nome de Jesus.
Senhor a todos. Eu sou a Andy do Jean. Eu sou o Jean da Andy. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia, Jesus. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Declare nessa noite: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé rapidinho, queridos. Eu vou trazer uma palavra rápida de 10 minutos apenas, mas que é importante porque fala sobre todo esse momento que nós estamos vivendo aqui. É algo muito importante. Diz assim, Salmo 127. É um salmo que fala sobre família, sobre casa, fala sobre lar. Diz assim, Salmo 127.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Rapidinho, agora eu só tenho 9 minutos. Sente-se, por favor. O salmista, quando ele canta o cântico dos degraus, e esse salmo é um salmo de Salomão, o sábio Salomão, ele mostra de uma maneira clara que nada depende da gente, tudo depende do Senhor. Depende do Senhor edificar a casa. Tudo que nós passamos nesse final de semana é o Senhor edificando a casa. A tua casa, a minha casa, ela precisa ser edificada em bases divinas, não de bases humanas. Porque todas as vezes que nós queremos edificar nossa casa em bases humanas, elas vão cair, elas vão ser destruídas, elas vão sofrer quedas. Como a parábola que Jesus falou dos homens prudente e o imprudente. O prudente edificou a sua casa sobre a rocha, o imprudente sobre a areia. O mesmo fato de construir a casa, os dois construíram. A diferença é que um construiu na rocha e o outro construiu na areia. E aí vem 3 fatores que afetam diretamente qualquer família, independente de ser crente ou não, católica, espírita, independente. Existem 3 fatores que afetam todas as famílias. O salmista diz assim: e sopraram os ventos. Jesus dizendo a parábola: e sopraram os ventos, e caíram as chuvas, e transbordaram os rios, tanto sobre a casa do prudente, sobre a casa do imprudente, tanto sobre a casa do salvo como a casa do perdido. Mas o resultado final foi que a casa que foi construída na rocha não foi destruída, mas a casa que foi construída na areia, a Bíblia diz que caiu, e grande foi a sua queda. Esses 3 fatores, os ventos, chuvas e transbordados rios, vêm sobre todas as casas. Vem sobre a minha casa, vem sobre a sua casa. E se eu e a Regiane não estivermos orando, se eu e a Regiane estivermos jejuando, se eu e a Regiane estivermos vigiando, a casa cai. Então, que nós possamos colocar a nossa casa em Jesus. Por isso que a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Em vão, não adianta você dormir tarde, não adianta você acordar cedo, não adianta você ter 3 empregos, nada disso adianta, se a casa não for edificada em Jesus.
Quem entendeu, diga amém. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Em vão, queridos. Em vão colocar GPS no celular, em vão colocar o Waze, o satélite, nada disso. Em vão contratar detetive para saber onde está o meu esposo, onde está a minha esposa. Nada disso faz sentido algum. Se o Senhor não guardar o coração da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos, dos teus parentes. É o Senhor que guarda. É o Senhor que blinda a nossa família. Aí ele continua. Olha o que ele diz. Os filhos são herança do Senhor. Nossos filhos, nossa geração precisa ser guardada agora. E o que nós falamos no retiro, uma das palestras, foi justamente isso. Às vezes nós trazemos maldição para dentro da nossa casa por causa dos atos que nós cometemos. Nós atraímos demônios para dentro da nossa casa pelos portais que nós abrimos. Então, sobre nossas vidas, sobre nossa responsabilidade está nós colocarmos nossa vida nas mãos do Senhor. Aí olha o que ele diz: como flechas na mão do valente, assim são os filhos. Querido, flecha não se direciona, flecha é um ser inerte. Quem direciona a flecha é quem está atirando. E aí a pergunta é: para onde nós estamos direcionando a nossa família? É por isso que nós estamos aqui às quartas-feiras ensinando, pedindo, treinando, mostrando o que a Bíblia diz. Por isso que não dá para faltar o culto de quarta-feira, que nós estamos aqui tratando sobre famílias, sobre casas. E por último diz assim: bem-aventurado, feliz é um homem que enche deles a sua aljava, não será confundido quando teu inimigo falar contra ti a tua porta. Satanás se levanta todos os dias. Parece que todos os dias ele tem uma trama contra as nossas vidas. Parece que todos os dias ele quer fazer com que nós percamos a nossa bênção, como foi falado aqui. Quantos casais quase perderam a bênção de Deus? Quantos? Então, queridos, vamos vigiar. Vamos pedir a bênção de Deus na nossa casa. Fique em pé em nome de Jesus. O segredo de uma casa edificada e sólida está aqui, ó. Sem a palavra não existe casa sólida. Sem a Bíblia não existe casa sólida. Não existe. Pode fazer o que tu quiser. Mas hoje eu creio, eu acredito que Deus tem algo para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Deus tem um milagre hoje para a tua vida. Às vezes Deus vem num vento forte, às vezes Deus vem no fogo, às vezes Deus vem no trovão, mas às vezes Deus vem no silêncio. E é no silêncio que Deus vai agir. Quem crê, diga glória a Deus. E nós estamos orando. Os irmãos que fazem o corredor têm um compromisso de orar e jejuar toda quarta-feira, para que a tua família seja abençoada, para que a tua família seja liberta, para que a tua família seja alcançada pelo favor do Senhor. Então eu diria para você: vá fazer a fila agora. Todos vão fazer a fila agora em nome de Jesus.
Esse momento é um momento importante demais. Não deixe que nada atrapalhe a bênção de Deus na tua vida hoje. Você vai entrar no corredor dizendo: Deus, quando alguém tocar em mim, que seja a tua mão e não a mão dessa pessoa. Quando você for tocado, não vai ser a mão de pessoas, será a mão do Senhor na tua vida. E o que você vai sentir é a bênção de Deus. O que você vai sentir é o poder de Deus desfazendo todo o mal, quebrando todo o jugo, no poder do nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento nós queremos pedir a tua bênção. Nesse momento nós queremos pedir o teu milagre. Nesse momento nós queremos pedir que algo poderoso aconteça aqui. Cadeias sejam quebradas, algemas sejam abertas, prisões sejam, Senhor, livres, cura aconteça, libertação. Meu Deus, agora que não seja a mão dos teus filhos, mas seja a mão do Senhor operando o milagre agora. Passa no corredor, pode vir, vem recebendo a bênção de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, Senhor, te louvarei. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Pois meu Jesus. fôlego é a tua vida. Oh, o Espírito de Deus está aqui nessa noite. Pode chegar perto. Toque no altar, toque no altar. Venha para perto. O milagre de Deus está aqui em nome de Jesus. Posso ouvir a tua voz. Oh, glória a Deus, É aleluia. mais doce do que o mel. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Já me vou de terremoto. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Vento forte que passou. Oh, glórias a Deus, aleluia. Já vivi tantos perigos. Meu Deus, aleluias. A tua voz me acalmou. Meu Deus, toca e abençoa, meu Pai. Tu toca e abençoa, meu Deus. Toca e abençoa agora, meu Deus. E ao mar e seus limites. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Eu me sinto tão seguro. Aleluias. Aleluias. Não há ferrolho. Aleluia. Aleluia. Diante da sua voz. Aleluia. Aleluia. Ninguém te pede diante de nós.
está aqui hoje. O Espírito do Senhor está trabalhando aqui. Aquilo que parecia impossível. Aleluia. Aquilo que parecia não ter saída. Aleluia. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Diga, usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Aleluia. Usa-me, ó filho de Davi, pois não há vergonho. Não importa, não importa que se fechem diante da sua voz, e não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele creem. Meu Deus, levante a tua mão para o céu nesta hora. Pai, Senhor, eu abençoo essas famílias em nome de Jesus. Eu ministro sobre a vida dos teus filhos uma grande vitória. Uma grande vitória, um milagre agora, pelo poder do nome de Jesus. Abençoa, dá vitória, ajuda no poder do nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga assim: eu creio na minha vitória, no nome de Jesus. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Esse momento é o momento da bênção de Deus. Os que estão aqui à frente, tem alguém que gostaria de aceitar a Jesus? Tem alguém que gostaria de se reconciliar com Deus? Tem alguém que gostaria hoje? Glória a Deus. Vem aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Olhe para mim. Deus é aquele que refaz todas as coisas. Amém? A Bíblia diz que Ele quebra o vaso e faz um vaso novo. E Ele diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira. É Ele que faz isso. Você crê nisso? Então nós vamos orar agora. Igreja, estenda as mãos para cá. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Então vem. Venha cá. Venha.